Capítulo 339, Sucessores do Rei Macaco. 14. Como Yonvo estava intangível no momento, ele não conseguiu ferir Kindred fisicamente. Ao invés disso, ele forçou o poder explosivo da exúvia para dentro de Kindred. Outra sombra. Ele parece como uma ameba se dividindo o tempo todo e Yonvo estalou a língua enquanto o corpo de Kindred se dissipava. Parecia que seu corpo verdadeiro nunca apareceria assim. 00, 26, 49, 78 e Yonvo verificou o relógio e se virou. Ele conseguia ver Doyle se curvando com olhos vagos. Vamos voltar. Estrondo. O terremoto se espalhou do centro para o resto do palácio. Poeira e pedras caíam do teto, assustando os mercenários que estavam amontoados dentro do palácio. Merda! Ah! Socorro! Urk. Eles queriam escapar da situação perigosa, mas era impossível quando ninguém conseguia diferenciar o que era cima e o que era baixo. Um exército de mortos-vivos continuava a avançar e a pisoteá-los, como elefantes pisando em formigas. Um deus do Olimpo, Thanatos, está entusiasmado. Um deus da seita Shan, rei dos sete Fetnos, observa as almas calmamente. Um deus de Ea, Nergar, assente em satisfação. Ele expressa seu contentamento por um mortal não conseguir usar bem o poder. Um deus de Deva, Xitigardha, chacoalha sua cabeça e observa a situação com cuidado. Um demônio de Nilfheim, ele lambe seus lábios com sua língua escarlate. Seu corpo treme de felicidade. A esma da Eva verifica se alguma alma irá para ele. Ele expressa seu arrependimento por não poder fazer nada sobre a grande colheita. Os deuses da morte assentem. Eles falam como um. Mensagem. Seus demônios da morte estão felizes. Eles estão aproveitando o festival e entregam uma mensagem em comum. Mensagem. Sucessor. Os deuses e demônios não hesitaram em enviar mensagens. Era como se eles estivessem cheios de alegria pela situação. Os mercenários estavam furiosos por estarem sendo tratados como divertimento pelos deuses e demônios da morte. No entanto, eles se sentiam desamparados, pois não podiam fazer nada quanto a isso. Athena estante observando com olhos tristes. Só uma deusa estava observando a batalha por outro ponto de vista. Com ela na liderança, outros deuses e demônios começaram a reagir. Um deus do Olimpo, Ares, acena com a cabeça em satisfação. Um deus da seita Shan, príncipe Nisa, chega para observar a situação depois de ouvir as notícias. Os deuses da guerra e da batalha começaram a aparecer enquanto uma guerra se espalhava causando mortes. Eles não tinham interesse em combate simples, já que tantos aconteciam na torre todos os dias. Um deus de Asgard, Tyr, lentamente abaixa seu livro de leis. Ele observa a situação com um olhar imparcial. A diferença era que Yonvo estava lutando com um grande número de oponentes com seus subordinados, demonstrando um poder que nenhum Lorde até agora conseguiu reunir. Talvez só a Lorde Vampirica Batory tenha conseguido exibir essa quantidade de poder. Então era inevitável que os deuses e demônios relacionados à guerra estivessem observando tudo com grande interesse. Ele era a primeira pessoa por quem eles se interessavam depois do rei marcial. Um demônio da seita Gie, Vimala Citra, está satisfeito. Ele dá parabéns ao jogador por enfrentar tantos jogadores. Vimala Citra oferece seu poder, Kubitará. Agares mostra seu descontentamento, avisando os outros para tirarem os olhos do que é seu. Todos os deuses o ignoram. Todos os demônios o ignoram. Cernuno está em silêncio. O depósito de poderes de Yonvo aumentou rapidamente. Esses desgraçados arrombados. 1. Doutor da Ruína foi lançado para trás por uma enorme explosão. A barreira o protegendo já estava caindo aos pedaços e ele quebrou sua espinha quando colidiu contra a parede. Ele nem tinha mais forças para vomitar sangue e os ataques sem fim não davam uma chance de recuperar o fôlego. Corpos de magos estavam empilhados ao redor dele e desespero preencheu seus olhos enquanto mensagens de deuses e demônios continuavam a aparecer. Ele sentia como se fosse morrer de frustração. Magos acreditavam na lei natural de seus ambientes. Era por isso que muitos deles eram ateus.
Eles consideravam os deuses e demônios do 98º andar como super-humanos que não eram tão diferentes dos jogadores normais. Doutor da Ruína era uma dessas pessoas e ele odiava se sentir como um macaco no zoológico. Ele tinha um Sunbai mais velho que admirava como um deus. O Sunbai era o criador da magia de espada e o fundador dos estudos demoníacos junto com Dihori. Foi ele quem criou a inscrição Esmeralda, que abriu o caminho para a Pedra Filosofal, Fausto. Mas eles tinham se encontrado como inimigos. Como você é persistente, a visão do inferno no meio do ar se estreitou, como se seu dono estivesse de mau humor. Doutor da Ruína ficava mais consternado conforme o tempo passava. Boo não era tão forte quanto o Fausto de quem ele se lembrava. Fausto já foi alguém no mesmo nível da Rainha do Verão. Sua magia não era restringida a esse nível, ele podia criar milagres. Estava claro que algo estava faltando em suas memórias. Mas mesmo com isso, o poder que fazia tudo se submeter ainda estava lá. As chamas azuis pareciam como se pudessem consumir demônios. Sua característica não havia sumido. Torne-se fertilizante para o mestre. O espaço se abriu e uma mão enorme agarrou o Doutor da Ruína. Ele não tinha forças para resistir. Ele simplesmente não entendia por que Fausto tinha se tornado subordinado de um mero jogador. Além disso, ele percebeu que não tinha conseguido uma boa adivinhação para hoje porque era o fim da linha para ele. Professor, seus pensamentos acabaram aí. Boo se virou lentamente depois de absorver a alma do Doutor da Ruína e recuperar alguns dos seus conhecimentos e memórias. A caverna estava desmoronando. Ele tinha levado mais tempo do que esperava e precisava continuar com o resto das ordens do seu grande mestre. Acordem aos comandos de Boo. Todos os mortos-vivos conectados a ele gritaram para o céu. O vácuo desceu e apagou o corpo do Doutor da Ruína enquanto pedras caíam do teto. Osíris observa o campo de batalha. A destruição da caverna continuou. Os jogadores que continuaram para trás para terminar a batalha sentiram o perigo. Khan e Van estavam entre eles. Clang. Eles voltavam violentamente, como se fossem inimigos mortais. Então eles viraram seus corpos na direção oposta depois de mais uma colisão, fazendo a aura disparar em todas as direções. Os três bispos observando Khan caíram no chão antes que pudessem perceber o que tinha acontecido. Quando sua atenção foi desviada pelo problema com a cerimônia, eles foram atingidos sem misericórdia. Khan guardou a espada que estava segurando e se virou. Vamos parar por aqui hoje, Khan. Ivan gritou como uma voz chorosa quando ouviu o tom de seu filho. Porém, Khan simplesmente lançou um olhar frio para ele. Não diga o meu nome com essa sua boca suja. Você não tem esse direito. Você ainda me odeia. Se eu te odeio... Não é nada disso, Khan. Bufão, é necessário ter expectativas por alguém para odiá-lo. Khan, a voz de Ivan estava cheia de tristeza enquanto dizia o nome de Khan. Ele era famoso no campo de batalha como o Leão de Ferro, mas diante de seu filho, ele era só um pai fracassado sem confiança nenhuma. Era desagradável para Khan ver esse lado de seu pai. Pare de fingir. Você já não esperava por isso quando descartou a minha mãe. Khan se sentia enjoado observando o culpado agir como a vítima enquanto se afastava. O vácuo o envolveu e escondeu sua presença. Chamou e o dragão de ossos se afastaram em silêncio também. Ivan se virou, sua mão esticada na direção do vazio. Então ele começou a correr. Seus subordinados provavelmente ainda estavam na caverna. Ele tinha que salvar o máximo que pudesse. Khan parou na escuridão e observou as costas do seu pai correndo. Seus ombros pareciam caídos e suas costas curvadas. Ele não podia mais ver o pai que uma vez foi uma fortaleza para ele que o carregava nas costas. Khan, como se estivesse sentindo os pensamentos complexos de Khan, Nike apareceu e o abraçou com suas asas. O fogo morno acalmou sua mente confusa. Como você consegue andar com um cara como o Caim? Ele soltou uma piada enquanto voltava a se mover. Ele não precisava se preocupar em ficar perdido. O lixo subordinado de Ionvo estava enviando mensagens para ele, então sua rota de fuga já tinha sido arranjada. Como o Caim ficou tão forte?
Provavelmente levou bastante tempo para criar esses mortos-vivos. Ele queria se tornar um Lorde. Yonvou também tinha o potencial para se tornar um super-humano. E as mensagens dos deuses e demônios que preenchiam a caverna pediam para que ele se tornasse apóstolo deles. Ele é incrível de várias formas. Enquanto Khan se sentia perplexo com Yonvou, o vácuo de repente desapareceu e ele conseguiu sentir uma luz brilhante. Como se estivesse esperando que ele saísse, a caverna desmoronou e desapareceu completamente. A montanha tremeu e Khan conseguiu sentir que Yonvou já estava do lado de fora da caverna com Doyle, que estava dormindo em seus braços. Doyle. Khan correu na direção de Yonvou. Victoria o viu e abriu seus braços com um sorriso para abraçá-lo, mas Khan a ignorou e correu para Yonvou. Ei! Victoria gritou abraçando nada, mas Khan não a ouviu. Ele estava observando Doyle. Doyle estava dormindo em silêncio, como se ele não tivesse ideia do que estava acontecendo ao redor dele. Khan repassou rapidamente os 72 Bian que ele tinha. Um Bian tinha transformado Doyle em uma marionete, então ele achou que poderia existir um jeito de curá-lo com um Bian também. Naquele momento, as pálpebras de Doyle tremeram. Seus olhos se abriram lentamente e ele viu Khan. Doyle. Khan abraçou Doyle. Ele se sentia culpado por tê-lo deixado sofrer e estava grato por vê-lo de olhos abertos. Que merda é essa? Por que você está sendo tão meloso? Doyle tentou empurrar Khan, assustado pelo comportamento dele. Victoria, que tinha ficado emburrada, caminhou na direção deles com um sorriso caloroso. O Rei do Gelo assentiu aliviado. Toda a confusão tinha acabado, pelo menos, parecia que sim. Ou é um alívio, não é, mestre? Nike limpou suas lágrimas como uma asa e se virou para Yonvou porque ele não estava reagindo. Mestre? O olhar de Yonvou estava fixo no ar diante dele, não em Khan e Doyle. Athena estante observando com olhos tristes. Havia muitos deuses e demônios o observando. Depois dessa batalha, os deuses e demônios da morte pareciam prontos para aceitá-lo como o sucessor do Rei Obscuro. Sua lista de poderes excedia 800. Mas um olhar estava diferente. Não estava cheio de ganância ou cobiça, mas sim tristeza. Por quê? Ele tinha derrotado o exército demoníaco e salvado Khan e Doyle. Agora que tinha lidado com tudo, ele podia ir para o Tártaro e ajudar Hades. Porque o olhar de Athena não tinha mudado. Será que algo aconteceu no Tártaro? Mas mesmo se tivesse, Athena não saberia, pois o mundo celestial não podia ver dentro do Tártaro. Naquele momento, algo se passou pela sua cabeça, era algo que ele não queria considerar Khan. O quê? Khan olhou para Yonvou depois de acalmar Doyle e inclinou sua cabeça. A voz de Yonvou estava estranhamente fria. Se afaste. O que você... Se afaste. Yonvou gritou com um tom de voz que não combinava com ele. Khan se levantou e automaticamente cambaleou para longe de Doyle. Victoria e o Rei do Gelo também se afastaram, sentindo que algo não estava certo. Doyle olhou para Yonvou. Havia um sorriso em seu rosto, mas estava estranhamente sem nenhuma alegria, era como se ele fosse uma marionete. Por quanto tempo você planeja continuar com isso? Yonvou encarou Doyle, bispo-chefe. Capítulo 340, Sucessores do Rei Macaco, 15. Abri os meus olhos porque ouvia algo estranho enquanto eu estava dormindo. Parece que as coisas estão uma bagunça. Doyle deu um sorriso amargo enquanto olhava ao redor dele. A maldição do demônio celestial tinha bagunçado as coisas mais uma vez. Se ele não precisasse dormir para se transformar, as coisas não teriam dado tão errado de qualquer forma. Sempre achei que eu deveria fazer algo sobre esses olhos dracônicos. Graças a eles, não consegui ver a filha do Asas Celestiais. Naquele momento, a aura ao redor de Doyle mudou completamente. Uma pressão pesada e intensa emanava dele. Era o corpo de Doyle, mas outra pessoa estava dentro dele. Energia demoníaca negra o envolveu e seu cabelo ficou branco. Seus olhos brilhavam em vermelho. Bispo-chefe. Onde está o Doyle? Khan encarou o bispo-chefe, cerrando seus dentes e se segurando para não correr na direção dele. Sei lá. Onde será que ele está?
O bispo-chefe deu um pequeno sorriso. Algo dentro de Cain pareceu quebrar seu filho da puta. Bum! Cain disparou na direção do bispo-chefe. Sangue saiu de um corte em sua mão e tomou a forma de uma espada. Fluxo de sangue era a habilidade única do espada sanguinolenta. Bios se combinaram para tomar a forma de uma espada e amplificar seu poder de ataque. Com cada balançada de sua espada, ondulações eram criadas no ar que alcançavam até os inimigos que estavam longe. No entanto, para o bispo-chefe, isso era só brincadeira de criança. Ele colocou suas mãos atrás de suas costas e gentilmente arrastou seu pé pelo chão. Bum! Mas o resultado não foi nada gentil. As montanhas tremeram e rachaduras começaram a aparecer em suas superfícies. Cain foi lançado para trás enquanto tentava alcançar o bispo-chefe e até o Rei do Gelo e Victoria foram atingidos enquanto esperavam por uma chance para atacar. Nuvens de poeira subiram e o espaço começou a distorcer. O bispo-chefe esfregou suas mãos e pés trêmulos. Não consigo controlar minha força porque ainda não estou acostumado com o meu corpo. Era por isso que ele precisava do poder da exúvia. Ele estalou a língua. O bispo-chefe não queria só se tornar um ser divino, ele queria o poder para apagar a maldição em sua alma. No entanto, suas preparações meticulosas acabaram sendo em vão. Ele já se sentia cansado só de pensar em procurar por um substituto para a exúvia ou encontrar outra face do demônio celestial. Ele não tinha muito tempo sobrando. E realmente vou ter que usar aquele poder. O bispo-chefe percebeu que o cara que tinha causado todos esses problemas para ele não estava entre os que foram lançados para trás. Ele colocou suas mãos atrás de suas costas de novo e levantou sua cabeça. O espaço se movimentou de novo e as nuvens de poeira brancas desapareceram, revelando um voo no céu com suas asas de fogo abertas. O bispo-chefe percebeu que centenas dos pedaços do Ruinbang, aqueles usados no receptáculo de sacrifício, o estavam rodeando. Yonvou era o dono deles agora. Você vai tentar me selar com isso. Vai ser divertido. O bispo-chefe deu uma pequena risada e deu um passo para frente. Apesar de estar no corpo pequeno de Doyle, ele emitia uma enorme presença que o fazia parecer com um gigante. Urk! Ele estava prestes a avançar na direção de Yonvou quando parou e vomitou sangue. Ops, será que exagerei? Era a desarmonia da alma com o corpo. O receptáculo de Doyle ainda não era resistente o suficiente para aguentar a grande alma do bispo-chefe, mas ainda assim ele tinha se forçado para dentro do corpo. O corpo só continuava inteiro porque Doyle tinha um nível anormalmente alto e habilidades divinas. Era difícil de se encontrar um receptáculo assim. Naquele momento, os pedaços do Ruinbang começaram a girar ao redor do bispo-chefe. 72 Bim, Bong, Im Bum. Bum. Os pedaços dispararam para baixo enquanto Yonvou usava os Bia. Bo apareceu de um novo espaço em algum momento e adicionou mais magia. O número de ataques aumentou. Parecia como se as 5 montanhas fossem desmoronar a qualquer momento. O bispo-chefe tirou uma de suas mãos de trás de suas costas e assinou como se estivesse abrindo uma cortina. Os pedaços o atacando foram refletidos para o lado. Era uma quantidade inacreditável de energia divina. Ele fechou sua mão esquerda assim que se fazia e estendeu sua mão no ar. Bum! Energia demoníaca envolveu seu punho e explodiu bem na frente de Yonvou. O impacto fez Yonvou sentir como se ele estivesse levando um soco. Ele só conseguiu aguentar depois de se proteger com as asas de fogo. As camadas das barreiras que Bo criou se quebraram. O bispo-chefe era muito forte. Como ele conseguia usar esse tipo de força com um corpo que ainda não tinha se acostumado? Por um momento, Yonvou pensou no rei marcial e na rainha do verão. Como ele esperava, o bispo-chefe era tão forte quanto eles. Se estivesse no seu corpo verdadeiro, quanta destruição ele causaria. Um pensamento se passou pela cabeça de Yonvou. Como Jiogvou lutou com esse cara? Ele conseguiu recuperar o equilíbrio enquanto caía pelo ar. Yonvou ativou o teleporte e imediatamente alcançou o bispo-chefe, explodindo sua aura negra condensada ao mesmo tempo.
O poder destrutivo da onda de fogo fez o bispo-chefe tremer. Surpresa apareceu em seu rosto. Enquanto ele fugia, ouvi falar muito sobre você, mas vi que você é mais impressionante do que dizem por aí. As 6 novas estrelas? Como pôde eles te colocarem no mesmo grupo? Sim, o fato de que você conseguiu me atrapalhar é bem significante. O bispo-chefe esticou sua mão e se curvou para frente. Ótimo. Vamos ver se você consegue bloquear isso também. Sua mão rapidamente deslizou pelo ar para cortar o espaço. Tudo no caminho foi eliminado. Yonvou bloqueou o golpe do bispo-chefe com a aura negra. Era um ataque veloz que era difícil de se seguir só com os olhos, mas os olhos dracônicos, percepção extrasensorial e diferença de tempo ajudaram a preencher as falhas. Ainda assim, o bispo-chefe tinha a vantagem. Yonvou tinha se tornado mais forte depois de absorver a exúvia, mas ainda não tinha aprendido todos os truques dos 72 bias e o conjunto celestial, então havia limites para o que ele podia fazer. Enquanto a batalha intensa continuava, uma sombra apareceu atrás de Yonvou e seus subordinados surgiram. Shamon saiu voando no céu montado no dragão de ossos, que soltou um sopro venenoso. Anriong e Rebecca miraram nos pontos cegos do bispo-chefe. Bou gesticulou com seu dedo e desenhou diferentes círculos mágicos no ar. Ataques mágicos eram lançados de dentro do vácuo. Era o poder que reduziu a aliança a nada. Você tem algo interessante aí, mas o bispo-chefe ainda estava relaxado, como se ele tivesse saído para fazer uma caminhada. Quando ele moveu seus pés de novo, o chão de repente subiu para impedir que o dragão de ossos se movesse. Enquanto o dragão hesitava, tentando recuperar o equilíbrio, o bispo-chefe não perdeu a oportunidade e golpeou o ar. Bum! A asa direita do dragão de ossos explodiu. Enquanto o corpo enorme do dragão caía, Shamon pulou e tentou atacar o bispo-chefe. Aqui. O bispo-chefe estendeu seu dedão e dedo médio para desenhar uma linha no meio do ar que cortou o corpo de Shamon. Sem chance. Shamon desapareceu com essas palavras. -1. O bispo-chefe assentiu satisfeito e repeliu Vigrit, que já estava quase em seu pescoço. Ele se virou e esticou sua mão esquerda. 2 espadas voaram na direção dela como se fossem imãs. Os rostos de Rebecca e Anriong se enrijeceram. Agora 3. Ele fechou sua mão esquerda. As espadas de alta qualidade racharam e enquanto os pedaços voavam pelo ar, energia demoníaca explodiu mais uma vez para fazer Rebecca e Anriong serem lançados para trás. Ele ainda não estava acostumado com seu novo corpo, mas já tinha eliminado 3 dos subordinados de Yonvou. E o último ele moveu um dedo na direção de Bou. Desconexão de espaço. O espaço se distorceu e a visão do inferno desapareceu. O bispo-chefe bloqueou qualquer interferência exterior. Você tem alguns subordinados bons, mas eles não são nada diante do meu poder. Ele sorriu para Yonvou, que ainda estava lutando com sua mão direita. Não acha? Todas as habilidades de Yonvou foram esmagadas quando o bispo-chefe balançou sua espada de novo, empurrando-o para longe. Um grande sulco se formou no chão enquanto ele voava para trás. Sangue escorria da mão que segurava Vigrit. Havia uma diferença muito grande entre suas forças. Yonvou se lembrou mais uma vez da grandeza dos 9 reis. Era como se ele tivesse batido contra as muralhas de uma cidade. Desista. Você não pode me derrotar. Ou o que acha dessa proposta? Vou te dar uma posição de bispo se concordar em servir o demônio celestial. Doyle colocou suas mãos atrás de suas costas com um sorriso. Se você me ajudar a me tornar outra face do demônio celestial, a minha posição será sua. É uma pena que os outros tenham morrido, mas vai ser uma grande bênção se você se juntar a nós. O bispo-chefe tinha gostado de Yonvou e Khan enquanto os observava durante a cerimônia. Se tudo funcionasse bem, ele genuinamente daria sua posição de bispo-chefe. Obviamente, Yonvou não ficou tentado por isso. Do que esse desgraçado maluco está falando? É porque ele é o líder de fiéis loucos. Ainda assim, ele é forte. Fiquei sabendo que esse monstro é o único que continua ficando mais forte entre os 9 reis. Parece que os boatos são verdadeiros. Anriong e Shamon apareceram atrás de Yonvou e murmuraram.
Eles não podiam morrer porque eram mortos-vivos, mas suas existências quase foram extinguidas, então seus corpos estavam mais transparentes do que antes. Rebeca apareceu em silêncio acima deles. Ela não disse muito, mas seu rosto estava determinado. Se eu conseguir assimilar o conjunto celestial, se eu conseguir absorver a força do resto da exúvia, vou conseguir chegar no mesmo nível dele. Yonvou verificou a área entre ele e o bispo-chefe. O bispo-chefe ainda estava se acostumando com o corpo de Doyle. Yonvou achou que poderia ter um jeito de atacar suas vulnerabilidades. Tem um jeito. Ele se forçou a se preparar para lutar com o bispo-chefe novamente. Seu corpo gritava de dor, mas ele levantou sua espada. Yonvou cerrou os dentes, já tendo problemas para mover sua mão. Mas não posso usar o conjunto celestial ainda. E se eu ativar os poderes? Será que vai funcionar? Mas ele rapidamente percebeu que não daria certo. E se eu amplificar minha força temporariamente aceitando todos os poderes? Dessa vez ele teve a impressão de que funcionaria. Os deuses e demônios começaram a enviar mensagens para Yonvou depois de ler seus pensamentos. Thanatos está te observando com expectativa. Nergal sugere que você examine o poder dele. Osíris está ansioso. Ares está ansioso. Príncipe Neza está ansioso. Vimalasitra dá uma sugestão a você. Agares grita, dizendo para tirarem os olhos do que é dele. Todas as sociedades divinas o ignoram. Todas as sociedades demoníacas o ignoram. Eles querem uma resposta de você. Mensagens apareciam sem fim. Poderes em potencial atualmente. 925. Se aceitasse todos, ele tinha certeza de que poderia lutar de igual para igual com o bispo-chefe por um tempo. Ele não tinha tempo a perder. Yonvou inalou profundamente e despertou seus sentidos up. Ele agarrou Vigrid ainda mais forte. 900 grandes seres estenderam suas mãos para Yonvou como se já estivessem esperando por isso. Você adquiriu o poder de Thanatos, noite da colheita. Você adquiriu o poder de Nergal, Ogubilosum. Você adquiriu o poder de Vimalasitra, Kubidará. Você adquiriu o poder do príncipe Neza, rei dos 10.000 soldados. Você está aceitando muitos poderes. O seu corpo não consegue suportá-los. É aconselhável que você não aceite as posições restantes de apóstolos. Aviso. Você está adquirindo muitos poderes. O seu corpo pode ser destruído. Aviso. Você está adquirindo muitos poderes. Representavam a força de diferentes indivíduos. Bum. Bum. Poderes sagrados que contradiziam uns aos outros colidiram. Vozes ecoaram em seus ouvidos enquanto os poderes preenchiam o seu corpo. Vigrid ressoou. Yonvou ativou seus olhos dracônicos e os combinou com o conjunto celestial. Então ele cortou Vigrid para baixo com toda a sua força. O terceiro passo do despertar foi ativado. Todos os poderes foram liberados. Onda de fogo, conjunto celestial, relâmpago, uma tempestade de fogo, relâmpagos e poder sagrado atingiu o bispo-chefe. Era poderosa demais até para ele conseguir lidar, mas o que? Ele conseguiu evitar o impacto completo do relâmpago, mas ainda se feriu. Queimaduras apareceram por todo o seu corpo. Seu herege. Como se atreve? O bispo-chefe reuniu sua energia demoníaca com uma careta. Ele estava preocupado que seu corpo pudesse deixá-lo na mão, mas ele não podia deixar Yonvou sair impune. No entanto, ele parecia ter perdido o poder para usar seu corpo. O que? Ele encarou Yonvou com olhos arregalados. Foi mal, já está tudo acabado. Apesar de Yonvou estar sentado no chão, fraco da exaustão, ele deu uma risada de desdém para o bispo-chefe. O bispo-chefe conseguia sentir uma ferida pequena, mas profunda na parte de trás da sua cabeça. Era um ferimento que não machucou seu corpo, mas ficava no local exato onde sua alma se conectava com o corpo de Doyle. Quando o bispo-chefe se virou para ver Kano encarando enquanto ofegava. Sangue escorria de sua mão direita. Bomba de sangue era uma habilidade que condensava sangue. Enquanto o bispo-chefe estava ocupado com o relâmpago, Kano rapidamente cortou suas veias e jogou seu sangue. Será que era isso que eles planejavam fazer o tempo todo?
O bispo-chefe tinha muito a dizer, mas caiu enquanto sua alma voltava para seu corpo original. Plop. Yonvou pôde finalmente desmaiar depois de ver o bispo-chefe cair. Faíscas amarelas de poder sagrado envolviam seu corpo. Continua no próximo vídeo.